Meu nome é Joelma Araújo, eu sou bolsista de iniciação científica, PIBIC-FAPESB. Tenho como orientadora a professora doutora Manuele Bandeira. A nossa pesquisa é intitulada Os Processos de Criação Lexical no Guineense Moderno. Como eu já havia dito, né, o projeto é intitulado Os Processos de Criação Lexicais no Guineense Moderno. O nosso objeto de estudo são as investigações dos processos composicionais no guineense. O processo de composição ele se dá para atender à necessidade comunicativa da língua, onde um novo termo é criado para suprir essa necessidade. No caso, ocorre pela união de dois ou mais termos, onde a significação desse novo termo criado, geralmente ela é distinta das palavras que constituem o composto. Nós queremos analisar os critérios que são usados para a determinação do que é um composto em diferentes línguas, averiguando também a aplicabilidade desses critérios em guineense, além de analisar os compostos em guineense, comparando-os com os compostos de outras línguas. Nós também analisamos, né, o papel que a preposição exerce sobre a estrutura do composto. Durante nossas análises, observamos que a maioria dos compostos, na estrutura desse composto, há uma preposição. Então, assim, a título de enriquecimento da pesquisa, nós queríamos averiguar e entender qual o papel que aquela preposição exerce na estrutura da palavra composta. No início foram feitas leituras de texto, né, para ajudar na fundamentação teórica e no entendimento da temática da pesquisa. Na sequência, fizemos a catalogação dos compostos em cabo-verdianos, onde retiramos do dicionário do Crioulo de Santiago, de Cabo Verde, Dengue e Blue 2001, isso com o intuito de, posteriormente, né, estabelecer, se possível, relações de comportamentos de similaridades com os compostos em guineense, onde anteriormente, na pesquisa anterior, fizemos a catalogação dessas palavras compostas no dicionário de Escartambulo 2001. Dentre os resultados encontrados, que foram muitos, nós constatamos que os compostos em cabo-verdianos ele não tem, em geral, como resultado final verbos, somente nome, exceto dois compostos pertencentes à classe dos verbos. Os compostos em guineense, nós catalogamos 316 compostos. Desses 316, separamos 21 compostos para analisar, para fazermos uma análise mais aprofundada. Dentre esses 21 compostos, apenas dois deles tiveram como resultado um verbo. Como exemplo, bibi de dijinquidu, que significa embebedar-se à maneira do rato ladrão, que pertence à categoria dos verbos, e beijar de boquinha, que também pertence à categoria dos verbos e significa beijar e abraçar. Os dados das duas línguas aqui reunidas, elas são de escala diminuta. Assim, nós temos a consciência de que são necessárias pesquisas mais ampliadas e mais aprofundadas, né, para medir o nível de semelhança e similaridade, de semelhança entre o guineense e o cabo-verdiano. Só que aqui é um ponto de partida para ajudar, né, futuros pesquisadores, já é uma base até para a gente também ampliar essa pesquisa futuramente e servir de base para outros pesquisadores. Em relação às categorias gramaticais, predominou-se, né, a classe dos não-verbos. Incluímos na classe dos não-verbos os advérbios, os adjetivos e os substantivos. Como exemplo, trouxemos a palavra mal de volta, que significa ataque epilético. Como eu havia dito, ela pertence à classe dos nomes. Em sua grande maioria, houve a junção de N mais N, ou seja, dois nomes, e tendo como resultado também uma palavra composta pertencente aos nomes. Como exceção, temos a palavra beija de boquinha, que pertence à classe dos verbos, significa beijar e abraçar. Não se pode fazer a supressão dos termos que estejam envolvidos na constituição do composto. Esse é um dos critérios estabelecidos pelos teóricos Lee e Monteiro, onde em um desses critérios diz que se realmente se tratar de uma palavra composta, não podemos fazer a supressão de um dos termos, de uma das palavras que está envolvida na estrutura daquele composto, sem que haja, né, uma alteração no sentido ou no significado da palavra. Os compostos observados,
eles parecem se comportar tanto como compostos lexicais quanto como pós-lexicais. Esse também é um dos critérios estabelecidos por Lee e Monteiro, onde eles dizem que os compostos lexicais são compostos verdadeiros, pois todos os critérios que eles determinaram nessa palavra, ela se encaixa. Se tratar de uma palavra composta, ela for um composto verdadeiro ou um composto lexicais, todos esses critérios vão se aplicar nessa palavra. Já os pós-lexicais, eles dizem que são falsos compostos, porque um desses termos não irá se aplicar, ou nenhum desses termos se aplica àquela palavra. Por isso eles chamam de pós-lexicais ou falsos compostos. Observou-se que a maioria dos compostos estão ligados através do processo de justaposição. Nesse processo de justaposição ocorre pela união dos dois termos e é possível a gente saber quais foram os termos, as palavras envolvidas nessa criação. A exemplos, trouxemos carnadura, que é composta pela palavra carna, pertence aos nomes, significa carne, e dura, pertence à classe dos verbos, e significa resistir e persistir. Já no outro processo de aglutinação, as palavras quando ocorre a junção das palavras, não é possível a gente saber quais foram os termos envolvidos nessa formação. A partir das análises feitas, nós podemos afirmar que, diferente do que muitos teóricos afirmam, assim como outras línguas, o crioulo guineense ele possui suas particularidades, porque conseguimos mostrar e estabelecer, vimos a ocorrência de processos morfológicos na língua crioula, assim como ocorre em outras línguas. A partir das análises, observamos semelhanças e diferenças entre duas línguas crioulas, no caso foi o guineense e o cabo-verdiano, o que as aproxima e as distanciam, porque apesar de acharmos similaridades entre elas, também achamos diferença. Então, cada língua, o que mostra que cada língua ela possui seus traços únicos, específicos de cada língua. Através da nossa pesquisa, observamos e mostramos a ocorrência de processos de composição, e foi um processo profícuo de criação de novas palavras ocorrendo no guineense em uma língua crioula e também no cabo-verdiano. Aqui foram algumas referências que usamos para compor o nosso trabalho. Eu queria agradecer ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, PIBIC-FAPESB Unilab, pela concessão de bolsa a estudantes que, assim como eu, possam se tornar pesquisadores científicos, ganhando gosto pela pesquisa e contribuindo de alguma forma para ampliar os estudos que se dedicam a estudar essas temáticas que são pouco discutidas. Eu agradeço também a minha orientadora, a professora doutora Manuele Bandeira, pelos incansáveis incentivos, pelas ajudas, por sempre me incentivar a estudar, a buscar mais, a ganhar gosto pela pesquisa. Eu tenho a minha orientadora como um exemplo a ser seguido. Eu também agradeço ao GELCA, que é o nosso grupo de estudo, é o grupo de estudos de línguas em contatos e línguas africanas. É um grupo em que nós, estudantes de letras da Unilab, nós fazemos discussões sobre palavras, sobre textos, sobre as línguas em contato. E também isso é muito importante para nós, estudantes, porque isso também acaba nos incentivando a nos dedicar e a tomar gosto pela pesquisa. Eu agradeço a todos.